E aí, seus fela, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente chegou aqui, tô com um convidado mais que especial, um grande amigo meu, Marcos Ferreira, vulgo Egg. Mano, satisfação ter você aqui, brother, da hora. Toda minha, Rogério. Caralho, mano. E aí, truta, como é que foi? Rogério Quirino de Brito, grande Rogério. Sou Joe, agora apresentador de podcast, mano, acredita? E eu já tô curtindo. Curtiu mesmo, mano? Vindo de você, brother. Só Porra. espero coisas boas. Ah, moleque, aí sim, hein? Galera, pra quem não sabe, o Marcão é professor de geografia e Sou professor de geografia. coordenador educacional no CEL, Coordenador né? do núcleo educacional, mas posso ser professor de história também, né? A minha habilitação permite. Sua habilitação permite? Só que eu não dou aula de história. E o que faz um coordenador educacional, mano? Coordenador de... tem uma nomenclatura que é coordenador do núcleo de educação em CELS, né? Sim. Coordenador do núcleo de educação é o cara responsável em articular todas as atividades que acontecem nos CELS com as unidades educacionais e as unidades ao redor. Pode crer. Então, por exemplo, a gente recebe eventos teatrais. Então tem o núcleo de cultura, o de esportes e o de educação. O núcleo de cultura recebe uma peça de teatro, passa pra gente, a gente entra em contato com as unidades escolares do CEL, primeiramente. A gente divulga isso lá para todas as crianças que fazem uso do equipamento e muitas vezes com as escolas que ficam na região dos CELs, né? A gente Sim. divulga isso para as escolas poderem estar participando desses eventos. E tipo, só o CEL tem isso? Só o CEL tem isso. Só o CEL. E quantos alunos tem no CEL? Ou o total de... É só Cara, alunos que podem participar de todas as programações ou geral? Não, geral. O CEL, as unidades, elas devem ter em torno aí... O fluxo do CEL... Eu trabalho no CEL Jardim Paulistano. Sim. A gente tem um fluxo diário, quando nós não estamos lá na pandemia, entre 1.700 e 2.000 pessoas. É um fluxo diário. E o que acontece? O CEL ele promove eventos esportivos, culturais, de lazer e educacionais. Sim. Então, o nosso papel é divulgar isso com todos. Ele é um centro educacional unificado para a população. Então, a população faz uso de piscina, de campo, de quadra, de teatro, de balé, de judô, de jiu-jitsu, de karatê, capoeira. Caralho. É. Tem tipo O CEL, uma ele gama desenvolve de todas esporte. Isso, o CEL. E dentro do CEL tem as unidades escolares, EMEF, EMEI e o CEI. Então, dentro do CEL ainda tem esses complexos. E ainda tem a UAB, Universidade Aberta do Brasil, a biblioteca, Que é fornecida também para... tudo da prefeitura. E no CEL paulistano ainda tem uma ETEC dentro do CEL. Caralho, mano. A ETEC é uma escola técnica, né? E a De estrutura, ensino tipo, médio, é mas boa? do estado. A estrutura é ótima, cara. É mesmo? A estrutura do CEL é nível SESI. Caralho, velho. A estrutura do CEL é nível SESI. É, porque é foda. Porque a gente já sempre pensa assim, tá ligado? É da prefeitura, não funciona. Sacou? Tipo, eu tenho uns amigos que moram no Jardim Paulistano. Aí já até falei do CEL, porque eu passo, de vez em quando, eu passo na frente do terreno. Mas, pô, um terreno enorme. Uhum. Puta terreno, eu já É o fui maior CEL de São Paulo. Já fui 54 mil metros quadrados. Caralho, Só mano. pra alimentar. Eu fui... Eu passei na porta, tudo desenhado. Vira e mexe, você também posta, né? A grafitagem é do Digão Comprimido. É? Caralho, velho. Que é amigo do Diego Preto. Já fizemos eventos juntos os três numa escola. Tá, o onde eu fui Diego diretor. conhece todo mundo, velho. E o Digão faz trabalhos incríveis aí. Porra, mano. Aquele trabalho todo do mural ali é dele. Caralho. Mas você dá aula lá também? Não. Você Eu só sou organiza- professor no estado, na Escola Antônio Francisco Redondo, que fica ali na Vila Mangaló. Na prefeitura, eu sou professor lotado na MF Amadeu Mendes, que fica ali no Parque São Domingos, mas meu cargo é um cargo em comissão no CEL. Então, eu desenvolvo um trabalho no CEL. Caraca, Eu fico afastado da escola para fazer esse trabalho vida no CEL. corrida dava porra, hein? É gostoso. E todo mundo que, igual você falou quando entrou aqui, né? Professor petista não trabalha. Deixa pegar o dia de hoje. No caso, o vídeo vai pro ar na quinta. A verdade, assim, a gente... Mas hoje é sábado. A e o gente bagulho... brinca, mas, assim, eu não sou petista, né?
Sim. Então, assim, a gente brinca porque as pessoas mano, acham que todos os professores são petistas. Não, na verdade, não é isso. na verdade a população tem aquela mania de falar que se você é de esquerda, você é petista. petista, tá ligado? Você não pode ter um viés ideológico tanto pra esquerda ou pra direita, tá ligado? Se você é da direita, você é bolsonarista. Se você é da esquerda, você é petista. Sim. É Lula ou Bolsonaro, tá ligado? Sim. Mas tem todo um contexto atrás disso, né, mano? Não é só PT e PSL hoje, que é o nosso presidente, pra não falar outra coisa. Hoje eu trabalho com uma equipe do PSDB. A equipe gestora do CEL hoje é uma equipe, né, vinculada verdade, a uma né? vereadora Tá na do prefeitura. PSDB. E qualquer pessoa que me pergunta se eu tenho uma ideologia política, eu não gosto de usar o termo ideologia. Sim. Como você disse, eu uso o termo viés político. Isso. Então, eu não consigo me enquadrar em um viés político tipo lá de direita, uma vez que eu defendo as minorias. Sim. Onde eu defendo o movimento negro, onde eu defendo o movimento feminista, onde eu defendo o movimento sem terra. Por isso que quando me perguntam, eu me classifico de esquerda. Mano, eu sempre quis te perguntar isso, Tuta. Sobre o movimento sem terra. Você conhece bastante, não conhece? O suficiente para tentar te responder. Então, como é que funciona o movimento? Tipo, O tem uma- a Movimento galera... dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele surge, se não me falha a memória, na década de 80. E ele surge justamente para o quê? Para reivindicar terras improdutivas e terras devolutas. Como que funciona? O Brasil tem muita terra onde nada se produz. Então tem as terras devolutas, que são terras do governo, tá? E que não são utilizadas para nada, e tem as terras improdutivas, que são terras que são propriedade particular, mas que também não são usadas para nada, mesmo respeitando, né, aquela porcentagem que, se não me falha a memória agora, são 30% de terras que o proprietário tem que preservar, que são áreas de preservação, áreas de, né, tipo lá de vegetação nativa, o cara tem que preservar, isso é lei. E ainda assim, ainda sobram terras que não são utilizadas para nada. Então, pode virar esses moradia. proprietários rurais não é para moradia, é para produção agrícola. Ah, é? O MST, ele visa o quê? O pequeno proprietário conseguir um pedaço de terra, claro que para viver naquela terra e para viver daquela terra. Então, a reforma agrária é um projeto que está engavetado lá na Câmara, lá no Senado, há décadas, e que só foi posto em prática uma parte da reforma agrária nos governos Lula e Dilma. Por isso que o MST, durante aquele período, tinha dado uma acalmada, não tinha tantas invasões, entendeu? Porque Na verdade, que não. o governo deu um... Começou a colocar um pouco em prática a reforma agrária. Caralho, mano, é um bagulho que nem eu sabia. Tá ligado? gente- Pra mim mesmo era mais uma luta por moradia. Não. Por ser leigo, né? Que não é uma parada que eu acompanho. Luta por moradia é o MTST. Mas... Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Sim. Movimento do Sem Teto. Mas não é... Que é ligado ao Boulos. Sim. É uma coisa. MST é outra coisa. É reforma agrária. A reforma agrária tá aqui, os sem tetos estão aqui. Caralho, mano, tipo, eu mesmo, real, é mais de leigo porque eu não acompanho, tá ligado? É um tipo de projeto que eu acho legal. Eu não sabia que eram separados, né? Tipo, MTST e MST. Pra mim era a mesma... Faziam parte do mesmo ciclo, sacou? E não é, mano, caralho. Só pra enriquecer um pouco agora a sua bagagem, por exemplo, ali perto do Pico do Jaraguá, tem a Vila Nova Esperança, tem o Sol Nascente, parte do Morro Doce. Durante muito tempo as pessoas falavam que ele era o sem terra. Eles chamaram de movimento do sem terra. Isso. Então, ali foi um espaço, foi um território que fazia parte, inclusive, da área do Parque Estadual do Jaraguá. Era uma área ali de Mata Atlântica que foi, como é que a gente fala? Loteada. Sim. Por intermédio, na época, de um deputado estadual, de um vereador, não estou bem certo, que era o Marcos Erbini. Sim, eu lembro que tinha a reunião dele na Lapa, mano. Isso, reunião. Então, tinha reunião assim, em algumas igrejas católicas. E eles tinham um convênio com faculdade, por exemplo, a Uninove da Vila Maria.
Eles tinham um lance bem bacana ali. E esses loteamentos, na época, eram coisas assim, eram valores irrisórios, tinha ali o terreno certinho, eram terrenos medidos e tal. Eu tenho tias, 2 tias, uma prima, que naquela época do Zerbini ia em todas as reuniões, né, que acontecia no meio da semana, na parte da noite, acho que 7, 8 horas. Isso. E elas conseguiram moradia no CDHU. Esses lotes, essas moradias. Isso, então, mas as pessoas chamavam aquilo de movimento do sem terra. Sim. Tô falando da Zona Oeste Pirituba. As pessoas associam o movimento do sem teto ao MST, que é o movimento do sem terra. Cara, o movimento do sem terra é uma coisa, o movimento do sem teto é outra. Esse movimento de moradia que foi pensado, foi ajudado por um político, que era o Zerbini, é outra coisa. Sim. Então, quando você me pergunta, agora há pouco você me falou do MST, o MST é um projeto que surge com a reforma agrária. Então, e mano, eu acho que até muita gente que, tipo, vai ver, tem essa mesma concepção que eu, tá ligado? Tipo, MTST e MST são a mesma organização. A maioria das pessoas, Rogério, a maioria esmagante das pessoas. Aliás, a visão que as pessoas têm do MST, pautadas naquilo que elas viam, assim, principalmente na revista Veja, quando ainda tinha banca de jornal e vendia muito, Sim. a revista Veja era inimiga número 1 do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Sim. Então, quando você vai pegar o histórico da família, que são os donos da Editora Abril, que é a família Tivita, ou Civita, como se escreve, né? Que são os donos da Editora Abril, que era quem fazia a revista Veja. E quando você vê quem são as pessoas que trabalham na revista Veja, que escrevem na revista Veja, são pessoas, em grande maioria, dessa extrema-direita conservadora, da meritocracia, Sim. da propriedade privada, e você descobre que a família Tivita é uma das famílias que tem grandes propriedades no Brasil, propriedades de terra. Então, óbvio que eles nunca vão ser a favor da reforma agrária. Isso é óbvio. E eles passam a imagem para a população de que o MST é tudo baderneiro, é tudo invasor e tal. Eu te convido, inclusive, aqui perto da minha casa, aqui em Cajamar, na hora que você passa o pedágio, tem um bairro chamado Chácara Maria Trindade, acho que é isso. Conheço. Atrás do Maria Trindade ainda é São Paulo, tá? Você passa o pedágio, mas ainda é São Paulo. Isso. Atrás tem um assentamento do MST. Então tem um assentamento, é muito bacana as pessoas conhecerem ele, porque as pessoas acham que é isso mesmo, que é baderna, que é... Quando você chega ali no assentamento, você vê como aquelas pessoas trabalham, produzem e vendem o seu alimento. Sim. E hoje, na Prefeitura de São Paulo, tem um decreto que parte da alimentação escolar tem que ser de agricultura familiar. A agricultura familiar está ligada intrinsecamente ao MST, que são pessoas que produzem pouco, porque elas têm pequenos espaços de terra, Mas produzem. mas produzem e vivem disso. Caralho. Trabalham para isso. Então, mano, era até uma parada, tipo, bem de preconceito. Que acho que a galera tem. Até eu tinha há pouco tempo atrás, tá ligado? Eu ficava nesse bagulho, tipo, porra, os caras querem invadir o bagulho, tal. E aí, mano, chegou uma época que eu comecei a parar mais de julgar e conhecer, tá ligado? Aí então eu comecei a pesquisar um pouco mais, pesquisar a fundo. Algumas coisas eu concordo, outras eu discordo, tá ligado? Tipo, mas eu acho que o fim da parada é da hora. Uhum. Como eu te falei, né? Tipo, pra mim o MTST e o MST eles trabalhavam juntos. É uma parada... mesma equipe, vamos dizer assim. Não deixa de lutarem juntos. Um apoia a causa do outro, mas são vertentes diferentes, são grupos diferentes, né? Sim. Vertentes não, são grupos diferentes, mas lutando basicamente por causas diferentes, mas pela mesma causa, né, mano? Que é dar um pouco de dignidade pra galera, né, mano? Porque é igual você falou da revista Veja, dos donos que tem terreno, fugiu. Tem uma parte de terreno, caralho. Terras. Latifúndios. Cara, que bonito, hein, mano? Caralho, ó, tá vendo? Isso aqui é qualidade, caralho. Você é louco? Porra, mano. E aí é foda, porque quem tá vamos pôr, o topo da cadeia alimentar
não vai querer ver a base bem, tá ligado? Porque a base é o povo, mano. A base de quem tá aqui em cima é o povo, mano. Tipo, a base dos políticos. Eu acho assim, é meio escroto falar isso, tá ligado? Mas os caras estão onde estão porque muita gente se fudeu aqui embaixo pra fazer os caras chegar em ascensão, vamos dizer assim. Tipo, a revista Veja. Muito operário se fudeu muito por baixo, tá ligado? Trampou pra caralho. Às vezes, sei lá, mano. Já vi. Não conheço muito bem a Editora Abril. Mas eu já vi muita empresa que, tipo, o cara trampa 10, 12 horas no dia e não recebe uma hora extra. Aí vem aquela porra daquele banco de horas. E, mano, que trabalhador quer banco de horas, brother? Tá ligado? Trabalhador quer dinheiro. E o cara não quer dar dinheiro pra ele, mano. O cara quer dinheiro pra si próprio, ter os seus latifúndios, né? E, igual você falou, tipo, a Editora Abril é um mainstream. Tipo, a revista Veja por anos. Hoje que revista é um pouco mais... Ninguém lê muito, né, mano? Mas a revista Veja por anos e anos era um dos mainstreams. Sabe? Tipo, revista Veja, a Época, Isto É, Época, Jornal Isto É, Folha, isso. Diário e Estadão. Isso, eram uns mainstreams, depois vinha Band, Globo, SBT, vinha... E cada uma sempre protegendo... Então, posso fazer uma observação bastante pertinente? Pode. Que também vai enriquecer o seu discurso. Esse discurso que você está tendo aqui comigo, se você falar a ele assim em público, vão falar que você o cara é de esquerda. É o típico de esquerda, é o típico discurso que a galera conceitua como discurso de esquerda. Sim. E não deixa de ser. Sim. Mas vamos lá. Quando você pega a história da mídia no Brasil, é uma coisa muito interessante isso, cara. E o poder que ela tem. Você vai pegar no início do século XX, o Brasil ele recebe primeiro o rádio. O rádio ele é um meio de comunicação, era. Hoje não é mais como foi, porque as pessoas hoje estão cagando pro rádio. Isso. Poucas pessoas hoje, o cara tá no, assim, pô, você tá no carro, você tá escutando Spotify, você tá colocando pendrive, você ouve a música que você quer. Mano, tinha 1 ano que eu não escutava rádio. Eu escutei rádio semana passada, tá ligado? Exatamente. Só que já fizemos muito uso do rádio. Eu vou te dar 2 exemplos. Na década de 60, nos Estados Unidos, numa cidade que não vou lembrar o nome agora, não vou ficar perdendo tempo para fazer isso, mas um locutor, ele, numa brincadeira, ele começou a narrar, isso na década de 60, a invasão de alienígenas. Então, nos Estados Unidos, anos 60, você está tendo ali a população sabendo que existe uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, uma corrida espacial, uma corrida armamentista, e de repente o cara começa a fazer uma brincadeira e tá narrando que tá vendo disco voador, que tá vendo os marcianos, Em meia hora, tinha toda uma população, cara, em pânico, fugindo da cidade. Quando chegou isso no cara, até o cara consertar aquilo que ele tinha feito, você tinha uma população em pânico. Eu lembro dessa história. Você tem a população em pânico. Então, o cara que tá ouvindo o rádio, o cara tá acreditando no cara. Naquela época, ele tava acreditando naquilo. Quando você pensa em Brasil, Rogério, o rádio ele chega no Brasil na década de 30, se não me falha a memória, década de 20, 30. Eu acho que foi entre 20 e 30, se não me engano. O rádio. Como que era o rádio? O rádio ele era grande, era um aparelho grande, ele era pesado, ele era importado. O rádio ele vinha da Europa e dos Estados Unidos. Só que quando o rádio chega no Brasil, naquela época, quem eram as pessoas ricas do Brasil? Pensando que o Brasil não era um país industrializado. Então as pessoas ricas no Brasil eram os latifundiários. Você ainda tinha... Nós estávamos vindo, era algo muito recente, de uma república de café com leite, que eram governos de Minas, governos de São Paulo, produtores de café, produtores de leite, produtores de cana-de-açúcar. Esses latifundiários que compravam rádio. O cara comprava o rádio, chegava em casa, ligava o rádio, porra, não tô ouvindo nada. Então o cara tinha o rádio, mas ele não tinha. Mas não tinha. Era igual quando chegou o celular no Brasil, o cara comprava o celular, só que não tinha operadora. Não tinha uma operadora não pra tinha fazer operadora, o sinal então, pegar, tá ligado? O cara... Porra, você tem o celular, mas não tem operadora. Você tirava foto, então, que você vai... Vamos pensar naquela época se já tirasse foto. O que os caras fizeram? Os caras criaram o Clube dos Ouvintes. Olha que negócio sinistro. Os donos das terras criam o Clube dos Ouvintes, que eles faziam as programações de rádio.
Então, tudo que as pessoas depois passaram a escutar nas rádios ou no rádio era proveniente desses clubes, principalmente do Clube dos Ouvintes, que era provido pelos latifundiários, pelos donos das terras. Nos anos 50 surge a TV no Brasil. A princípio grande, preta e branca, tal. Quem que eram os donos da TV? Os mesmos que eram os donos dos rádios. As pessoas que já tinham o poder, que já defendiam o poder, que já defendiam as suas propriedades e vão fazer uso da mídia naquele momento para isso. Então isso é muito louco quando a gente pensa já no final do século XX, a internet. A internet ela é um meio de comunicação mais democrático que existe. Sim. O que nós estamos fazendo aqui é uma mídia. Sim. A gente pode criar um canal lá no YouTube e falar sobre o que a gente quiser. A gente tem um canal no YouTube. Eu vi tem acho que umas 3 semanas, eu assisto muito o Podpah, do Mítico e do Igão. E o Carlinhos Maia foi, e ele fala muito sobre a internet. Ele falou assim, eu fico muito triste hoje em ver os meus companheiros de internet devolver o poder pra televisão. Porque você começa a ver, tipo, uns blogueiros muito foda, tipo o Whindersson, Cocielo, essa galera colar na televisão. E aí ele veio falando sobre uma parada da internet que eu achei muito louco. Ele falou assim, a internet, ela democratizou a... Caralho, fugiu a palavra agora. Puta que pariu. Beleza, sobre beleza, mano. Padrão de beleza. Certo. A internet democratizou isso. Tá ligado? Sim, Tipo, que era voltado, por exemplo, àquilo que a Globo criava. isso, mano. Tipo, A se Globo tinha esse poder. você pegava a Globo, SBT, qualquer emissora, tá ligado? Eles não iam colocar, tipo, uma gordinha na época. Eles iam fazer um comercial, pô, tinha que ter uma mulher bonitona. O negro sempre como um empregado. Um negro sempre como empregado. Porteiro. Isso, mano, o sítio do Pica-Pau Amarelo, brother. Tá explicado. O Sacou? caipira, a visão do caipira, aquela visão do Chico Bento. Isso. Estava presente na TV como, o que vinha do interior era sempre o caipira, Isso. era aquela coisa chula. Mas só para finalizar esse pensamento, até o final do século XX, Rogério, os meios de comunicação no Brasil, eles estavam nas mãos de 5 famílias. Frias, Folha de São Paulo. Mesquita, Estado de São Paulo. A Miliara estaria até concordando. Saad, a Rádio Bandeirantes, Rádio e TV Bandeirantes. Sim, a família Saad. Marinho, Globo e a Bravanel SBT. Então nós temos Folha, Estadão, Band, e Tívida, são 6 famílias. E Tívida, Editora Abril. Então era Abril, Globo, Bandeirantes, SBT, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Então os meios de comunicação até o final do século XX, até o início dos anos 2000, estavam nas mãos dessas famílias. Famílias, Rogério. Isso é muito foi louco. Passado de geração para geração. Porque se você pegar, por exemplo, e falar assim, quem que tinha TV a cabo no início do século XXI? Pouquíssimas pessoas. Então as pessoas ainda se voltavam em assistir aquilo ou ler aquilo que Mano, eles eram a TV a cabo ela ficou mais acessível mesmo. Eu acho que de 2010 pra frente. Até mais, se bobear. Aqui me falha a memória, mas eu acho que... Então, mas aí já perdeu também, porque pensa. Eu lembro que veio a NET, mano. Eu era pequeno. Minha mãe queria assinar a NET de qualquer jeito, tá ligado? Mas eram uns valores e ainda era um pacote básico pra você ter Cartoon Network, uns programas, tipo, da Nickelodeon, que era o 47, se não me engano, pra baixo. Você tinha 47 canais a mais. Mas a maioria desses canais eram vertentes dos mainstreams. Tipo, você pega o Multishow, é Globo. Futura. Tá ligado? A Globo já se apropriou de vários canais Já que se tem na apropriou. TV. Então, Hoje que é mais... e que não são canais abertos. Não, são canais abertos. Então isso. a Globo é ligeira. Da mesma forma que hoje a Globo tem lá o aplicativo Globoplay. Tem o Globoplay. Que você assiste SPTV, Faustão e o joguinho. Você Se consegue quiser assistir qualquer até outra os episódios da novela que tá passando. Exato. Você consegue se você assinar. Porém, se você assinar Isso, o Globoplay, você pagar, você isso. vai ter acesso a séries, etc, etc. Aqui esse bagulho pra você tirar do Netflix é foda, né, mano? Tipo, o Netflix ele veio de cara. A Globoplay, veio o Disney agora.
Porque todo mundo ficou naquele alvoroço. Pô, é Amazon. Disney, Amazon. Os caras estão assim. Aquilo que fazia. Porra, cara, a gente é de uma época, embora eu seja bem mais velho que você, mas a gente é de uma época que a gente esperava segunda-feira à noite pra assistir Tela Quente. Isso. Cara. A gente esperava o domingo à tarde pra ver o. Ah, tinha aquela Domingo à tarde era Gugu, Faustão. Não, mas tinha o filme que passava lá no domingo à tarde. Era. Temperatura máxima era. Temperatura máxima é à noite. Temperatura máxima era o da noite. Eu acho que é. Então você Sei esperava lá. aquele momento. Tela quente. Tela quente. Não, Tela Quente era de segunda-feira. Isso, tela quente é A gente segunda. esperava Caralho, velho. Olha noite que merda. pra assistir o Grande Dragão Branco do Van Damme. Falei, Isso. vai passar na Tela Quente. Mano, você ia dormir 1h da manhã, tá ligado? Tava. Porque você queria assistir, terça-feira você ia trampar quebrado. Mas você queria ver o bagulho. Porque o bagulho tava na mão da Globo. Se você pegar os jogos de futebol... Isso. Porra, por que... Meu, pô, você torce pro Corinthians. Beleza. O jogo do Corinthians ia acontecer 10 horas da noite, lá no Morumbi. Pô, mas a gente mora aqui, pra gente ser daqui e até o Morumbi na Zona Sul é extremamente fora de mão. Sim. Mas por que o jogo só ia acontecer às 10 da noite? Porque a Globo tinha que passar todos os seus programas... Ter o dinheiro da audiência. Segurar o público até às 10 pra assistir o jogo. Só que o cara aqui no estádio, ou mesmo o jogador de futebol, pro jogador de futebol que não era interessante. Pro jogador de futebol, por exemplo... jogar num domingo, tal horário, não era interessante. Só que a Globo tinha que apresentar todo... Então tinha todo aquele padrão de horário. Começava de manhã com, Globo Rural, vinha Auto Esporte, Esporte Espetacular. E aí vinha vindo, chegava 3, 4 horas, que era a hora do futebol, mas, mano, tipo, é igual você falou, pô, o cara podia jogar 10 horas da manhã no domingo e ir pra casa dele e curtir o domingo, mano. Só que mas não. Você vê, ó, quando a gente começou a ideia, você me perguntou, eu sempre tive curiosidade de te perguntar sobre o MST. Sim. A gente viajou, falamos das propriedades de terra, a gente chegou agora nos grandes meios de comunicação, e inclusive nós estamos fazendo hoje uma interação midiática, que é um podcast. Sim. Democrático, Totalmente. Falando sobre o que a gente pensa e a gente fazendo uma reflexão sobre tudo isso. Nesse contexto todo, por que eu cheguei nesse lance dos grandes proprietários, e eu faço questão lá de te falar. Em 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores rurais sem terra foram brutalmente assassinados em uma cidade chamada Eldorado dos Carajás, no Pará. Naquele momento, toda a cobertura midiática que esteve no local, a polícia militar decretou o seguinte: ninguém é para usar a palavra, a pessoa fala assim, houve um massacre. Eles determinaram que era para usar a palavra conflito. Então, se você pegar as mídias da época, os meios de comunicação, jornais, revistas e TV da época, eles vão falar assim: conflito em Eldorado dos Carajás deixa 19 trabalhadores rurais mortos. Se é um conflito, em um conflito você tem 19 mortos e assim, o que aconteceu lá do outro lado? Nada. Isso. Vamos entender uma situação. Onde que está o papel da mídia nesse contexto? 6 meses depois, Rogério, a Globo fez uma novela. A novela O Rei do Gado. Lembro. Onde o latifundiário era nada mais, nada menos que Antônio Fagundes. A sem terra era a Patrícia Pilar. Que na época, a Patrícia Pilar, jovem, bonita, branca, de olhos claros, loirinha, né? Corpinho midiático. Isso. Cara, o papel... Padrão de beleza Globo. Então, que não tem nada a ver com uma trabalhadora rural sem terra, cara, que vive da terra com as mãos sujas, que muitas vezes não tem nenhum tratamento dentário. Então, que a Globo enfeitou, né? A Globo deixou, tipo, Disney. A Globo criou um latifundiário bonzinho que permitia com que os trabalhadores rurais pudessem usar a terra e que não fosse necessário o uso de invasões ou de violência. E criou uma sem terra que se apaixonou pelo latifundiário, rolou todo um lance. Quer dizer, mostrou para o Brasil uma visão do sem terra que não é aquilo, mostrou para o Brasil uma visão de um latifundiário que também não é aquilo, porque se você for no Pontal do Paranapanema, aqui em São Paulo, você passar nas estradas e você parar em qualquer cerca daquelas fazendas, em 10 minutos tem um capanga com uma calibre 12 de repetição te expulsando dali. Isso aqui em São Paulo, tá?
Então, quando você pensa na Caralho! questão, quando você pensa na questão da propriedade de terras no Brasil, você tem que fazer um estudo minucioso desde 1500. Entender como que foi feito essa distribuição das terras no Brasil, como que essas pessoas se apropriaram dessas terras no Brasil e por que que isso chegou no patamar Mas que é que existe o hoje. Brasil, ele sempre foi meio que um... Meio não, né? O Brasil sempre foi um país escravocrata, né? Nós E somos... permanece. Sim, Olha o que você estava falando agora há pouco. sim. Que a galera se É fere que, na verdade, demais. hoje vira uma coisa, pouco remunerada. Mas até pra gente abrir mão da escravidão, tá ligado? Tipo, Mas da semana passada, se me falha a memória, semana passada, semana retrasada, uma mulher negra em Minas Gerais eu vi. se Verdade. libertou depois de 37 anos trabalhando em regime de escravidão. Isso é o que chegou agora pra gente. imagina... Se a gente for pro sertão do Brasil aí, pro interior do Brasil, cara, o estado da Bahia, pouca gente sabe, mas o estado da Bahia, o interior do estado da Bahia, tem muitas fazendas que até hoje, cara, não precisa ir longe. É a gente aqui no Bom Retiro, e a gente sabe disso. Tem um monte de indústria têxtil lá, que pega boliviano e põe pra trabalhar lá, fechado, os caras trabalhando. E ganhando merreca só pra comer, nem fala nem assim, come. a gente sabe, mas não sabe onde, a polícia não sabe. Cara, Sabe. mas acontece. Mas sabe. Mas sabe. Na verdade, sabe. Então. O que eles fazem é tampar o sol com a peneira, né, mano? Tipo, eles... E não vai ser eu e você que vai chegar a bater na porta e falar, ó, vamos mostrar aqui que tá... Nem tá. fudendo, A gente tá não ligado? vai fazer Se a gente fizer isso, a gente vai O morrer. sistema é bruto, cara. O sistema é bruto. É bruto e ponto, E cara. ele te fode. Fode. É foda, né, mano? Quando a gente tava falando agora há pouco da TV a cabo, eu acho bacana a gente falar isso, você falou, porra, cara, quando chegou a NET. Quando chegou a NET, quando um país ele tem uma desigualdade social muito grande, Rogério, ele tem essa discrepância, essa desigualdade, essa miséria escancarada, essa diferença, essa incompatibilidade, esse luxo que é criado pela elite, ele quer ser copiado pela plebe. Ele quer ser copiado pelo pobre. Então, quando o pobre viu que existia uma coisa chamada TV a cabo, mas que ele não tinha dinheiro para pagar, o que ele fez? Pirateou. Quando o pobre percebeu que, porra, cara... Tem um outro caminho. Ele falou, porra, cara, eu nunca vou ter isso. O que ele faz? Ele pirateia. Isso daí é muito louco, cara. E eu acho foda porque não é nem só o pobre, mas é o brasileiro em si, mano. A gente é muito criativo, brother. A gente é muito criativo. Mais que chinês até, né? Mas, pô, se bobear mais que chinês. A gente só não domina. A gente só não tá nas cabeças do mundo, mano, porque, infelizmente, tipo, desde 1500, os nossos líderes sempre foram mais foram sacanas. Tipo, eles sempre foram sacanas, desde 1500, mano. E aí o cara não vai pensar em desenvolver o país, pra desenvolver uma sociedade, pra desenvolver um país que funcione com decência, tá ligado? O cara vai olhar pro próprio umbigo, igual a gente tava falando sobre quem é a rádio, família tal, 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 tal. Quem é a TV? Família tal, 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 tal. Tá ligado? Alguns não pularam pra TV, mas que estão acumulados com a televisão. Porque quantas vezes você não via propaganda de revista, tipo, em televisão? Tipo, assine a Veja, assine a Caras, sacou? É um bagulho assim que a gente gera até revolta. Eu acho que a palavra é um pouco de revolta, né, mano? Porque você vê uns com muitos, outros com quase nada, tá ligado? E eu vi uma reportagem... Puta, quando que foi? Acho que tem umas 2, 3 semanas. Falando que de duas ou três pessoas, as 3 pessoas mais ricas do mundo, elas são capazes de acabar com a fome do mundo inteiro, mano. Só elas. E aí, tá ligado? E aí? Só elas. E por que não faz? Tá ligado? Porque olha pro próprio umbigo. A gente vem de uma liderança assim, que sempre vem nessa sacanagem. Esse famoso jeitinho brasileiro, tá ligado? Tipo, sempre veio visado assim, mano, foda-se. O que eles vão fazer por eles. Eu quero saber do meu. Tanto que eu tava falando com a Mirella outro dia,
sobre aquele termo, a favela venceu. Um monte de gente, favela venceu, favela venceu. E, mano, eu acho esse termo... Eu não gosto desse termo. É um termo que eu acho meio ruim pros dias atuais. Porque, mano, como é que uma favela venceu se um cara tem que ir num posto de saúde pra marcar um exame e ele demora, tipo, 6 meses pra ele marcar o exame? Só pro médico olhar pra ele, falar pra ele assim, mano, você tem isso, isso e isso, ou vamos marcar um exame, vamos fazer uma ressonância se o cara fudeu o joelho. Tá ligado? O cara fudeu o joelho, pô, vou marcar no posto de saúde com o clínico, com o ortopedista. Marca com o ortopedista. É só pro ortopedista ver esse cara... Porque ele não tem convênio médico, né, mano? Pro ortopedista do governo ver esse cara são 6 meses. E aí depois, pra ele fazer uma ressonância, vamos por mais um ano. Sabe lá onde? Sabe lá onde. Porque ainda tem essa. Geralmente tenta no Hospital das Clínicas. Manda tudo pra lá. Mas se não consegue, se o cara mora na Zona Oeste, ele tem que se fuder pra ir lá na Zona Leste. E vai chegar no dia, deu pau a máquina. Entendeu? Comum, tá? Comum, totalmente Super comum. Oh. E aí o cara marca de novo o exame. O retorno com o médico geralmente é rápido. O retorno com o médico não é tão demorado, esse retorno da ressonância. Só que aí o médico fala, beleza, vamos operar. Você precisa operar o joelho. Aí ele vai marcar. Mano, é papo de 2 anos. Então, que favela é essa que venceu? Tá ligado? Eu gosto de falar assim, tipo, alguns favelados, a quebrada mesmo, começou a entrar em ascensão. Alguns favelados estão vencendo. E isso é ótimo. Tá ligado? Mas a favela mesmo não venceu, mano. Porque é um bagulho. E ainda não é culpa e não é culpa dos trabalhadores. Porque você pega muita gente idiota que fala assim, pô, na favela só tem crime. Na favela só tem bandido. Só que você é louco, mano. Tipo, 90% da favela é o povo que quer trabalhar, é o povo que quer ter o mínimo de dignidade, é o homem ou a mulher que sai pra trampar cedo e quer trazer dignidade pra casa. E trabalha igual uns filhos das putas pra ganhar um salário mínimo que não sustenta nada. Aí tem que ir pra favela, pagar um aluguel mais baixo, tá ligado? Paga um aluguel baixo, porque se for querer morar num bairro mais ou menos, que nem, mano, eu moro em Pirituba. Se for pra morar num bairro por aqui, você vai pagar um aluguel, mano, num lugar de 30 metros quadrados. 30, 35 metros quadrados, R$1.500. Foi o salário da pessoa, ali, ó, no aluguel, tá ligado? É um bagulho assim que é um raciocínio que... Quando você fala assim, Rogério, você fala assim, eu não concordo muito com aquele termo, a favela venceu. O que é venceu pra você? Mano, eu acho que venceu é você ter pelo menos um pouco de conforto, tá ligado? Tipo assim, eu consigo... minha geladeira tá cheia. Eu tô falando de pobre. Tá ligado? Tipo a gente. A gente tem um carro legal. A gente consegue passear. Consegue levar, sei lá, se eu sou pai de família, eu consigo levar minha família. Consigo levar minha namorada. Se eu tiver uma esposa. Só que nós não somos a favela. Então, nós não somos a favela. Não, eu tô falando como se eu fosse. Sim. O que é o venceu pra mim. Uhum. Tá ligado? Eu acho que o venceu é mais... É você ter um pouco de luxo, sabe? Tipo, você ter um carro legal, você ter um salário ok, você conseguir pagar essas contas, ou se você tem um salário, um salário mínimo, mas que o poder de compra com esse salário mínimo seja compatível a uma boa realidade, você poder comer carne, por exemplo, você não ter que ficar falando assim, pô, a semana tem 7 dias. Chegou o dia da compra. Eu vou escolher um dia da semana, no máximo 2, pra comer carne. No resto eu vou comer ovo porque, infelizmente, o meu dinheiro não paga. Eu acho que o mínimo de dignidade pra essas pessoas, tá ligado? Porque o povo é trabalhador. O povo quer ter os bagulho. Todo mundo quer. Eu, você, Mirella, meus pais. A gente quer. Graças a Deus a gente tem uma vida boa. Sim. A gente tem uma vida muito boa, graças a Deus. A gente consegue, tipo, pô, pegar um sabadão à noite, pô, vamos comer no Mac, vamos no cinema, vamos, sei lá, fazer o quê? Ou às vezes quer fazer uma viagem, sei lá, uma viagem
Pô, sei lá, pro interiorzinho aqui de 1 hora de viagem, você gasta quase R$1.000. Ou até R$1.000. E graças a Deus a gente tem essa vida. A gente consegue fazer um bagulho desse. E a gente não se considera favela. Sim. A gente defende, tal, mas a gente não é. A gente não vive. Sim. Não é uma realidade que a gente vive, tá ligado? Mas eu acho que a favela vencer mesmo é entrar nessa vertente até da saúde. O cara ir lá marcar um exame e falar assim, igual quando a gente liga no convênio. Eles nunca vão vencer, então. Nunca. Ó, eu acho que vence, mano. É por conta do governo, não vence, mano. Rogério, eu vou te falar o porquê, cara. É aí que entra... Quando eu falo do meu viés esquerda, é isso. Sabe por que não vence? Porque quando você pega a população hoje, que vive nas favelas... Vamos falar de São Paulo. Essa população é muito grande. Essa população, ela é desprovida de tudo aquilo. Você usou a palavra luxo, depois você usou a palavra dignidade. Sim. Essas pessoas, elas são desprovidas disso. Elas são desprovidas. E eu vou te falar o porquê. Porque... Por que a saúde pública não funciona? Por que a saúde pública não funciona? Porque, assim, se você pensar, os planos de saúde, eles lucram por ano bilhões. Lucram os planos de saúde. A pessoa hoje, se você tem 30 anos, sei lá, vamos supor que você paga R$500 num plano de saúde X. Bom, a gente pode usar um Bradesco, um Sul América, sei lá o quê. Um plano de saúde tido como bom. O cara tem 30 anos, paga R$500. Uma pessoa que tem 50 anos, ela paga 1.200. Só que uma pessoa de 50 anos, ela necessita muito mais de um plano de saúde do que uma pessoa de 30. E se a pessoa tiver 70, 80 anos, ela vai pagar R$3.000 um plano de saúde. Sim. E é justamente o momento que essa pessoa mais precisa. Que são as pessoas idosas que fazem acompanhamento médico, que requer de outros cuidados. E é onde é mais caro. E o plano de saúde é caríssimo. Então, quando você pega uma pessoa pobre, que a gente está falando assim, não precisa ser de uma favela, é o pobre. O pobre, sim. Para ele ter um plano de saúde é muito caro. Quando você pega essas pessoas que a gente fala assim, porra, a favela venceu. A favela venceu quem? Ah, o MC fulano. Ah, o jogador Viola que nasceu ali no Elisa Maria. Ah, o jogador Cafu que nasceu lá na Zona Sul, sei lá se ele nasceu na Zona Leste, não sei quem. Então, quando a gente pega um único ícone e a gente ignora todo o restante, sim, cara, não é necessariamente que a gente ignora, mas nós somos condicionados a ignorar, inclusive porque a mídia, ela pega uma pessoa, é igual falar assim, o negro venceu. Porque você pega uma atriz negra lá da Globo, e aí, que nem eu tava vendo essa semana aqui, eu vi numa página que foi lá no, acho que foi lá no Quebrando o Tabu. A menina que se inspirou na juíza negra que apareceu lá na novela. Pô, você tá pegando um personagem de uma novela. Porque quando você pega o Seu Jorge, quais são os papéis que o Seu Jorge faz no cinema? Você já viu? Inclusive, ele tá gravando. Ele tá gravando a Irmandade. A Irmandade, mas ele sempre é o bandido. Ele é sempre o chefe. O Zé Pequeno. Vai ver as paradas que o Zé Pequeno faz, o Zé Pequeno sempre faz... Cara, o Zé Pequeno, ele marcou, ele é o Zé Pequeno. O próprio o Laranjinha Cerola. Os dois, todos sempre... os papéis que eles faziam, Cidade dos Homens, Cidade de Deus, ou outros filmes, eles sempre eram moradores da favela, que estavam acumulados com crime ou perto do crime. Ele sempre tinha esse retrato de estar no meio da bandidagem, porque é favelado. Sempre. E o favelado, ele vai ter que estar... Midiaticamente falando, ele tem que ser o ladrão. E sempre tá relacionado à pele preta. Isso. Ponto. Ou até novela, mano. Hoje nem tanto. É uma coisa boa, né? Tal, até de se falar, é bom falar isso. Hoje a Globo quebrou um pouco isso. Mas antigamente as novelas, mano, tipo, o vilão, ele era sempre o negro. O invejoso era o negro. O cara que tava fudido é o preto, tá ligado? Diferente que nem você citou o Rei do Gado. Porque a Patrícia Pilar se apaixonou pelo Antônio Fagundes, mas aí ela tinha que ter o padrão de beleza, padrão Globo, vamos dizer assim. Ela tinha que ser loirinha, dos olhos claros, que não é a realidade, né, mano? Bem longe daquela trabalhadora rural... Que vive com a mão na terra, tá plantando milho, unha mandioca, feita. Aqui, alface, cara, você é louco? Longe, com os dentes branquinhos, polidinhos, não. Daí fuderam. Tudo alinhadinho. Não é tá bem ligado? assim.
Então hoje, tipo... Só uma correção. Não que as pessoas que estão na área rural e que pertencem ao MST são pessoas feias, são pessoas... Sim, Não é mas isso. É porque a pessoa, Mas ela já... cria-se aquele estereótipo. Não existe um estereótipo real, tá ligado? É o estereótipo que nós estamos falando agora. Por que que nas séries, nos programas, o estereótipo do bandido, do vilão, é sempre o negro. Isso. E voltando até quando a gente... E o estereótipo que a Globo cria, tipo, de beleza, é padronizado com medidas, tipo, de cabelo e cor de olhos. Isso, e voltando até falando naquele assunto da internet, que eu tava falando do Carlinhos Maia, que ele fica triste por ver os amigos dele entregando de novo a bola da vez pra televisão. Porra, mano, quem que seria Carlinhos Maia na televisão? Tipo, um menino pobre, mora numa vila, no Nordeste, não é nem asfaltada. Mano, se ele fosse bater na porta da Globo e falar assim, ô, língua presa, tá ligado? Se ele fosse bater na porta da Globo e falar assim, ó, eu quero ser ator, quero ser alguma coisa, ninguém ia abrir as portas pra ele, mano. E a internet, ela democratizou isso. Quem ia ser o Whindersson Nunes? Tá ligado? O cara do Piauí, mano. Lá do Cafundó do Piauí, brother. Não ia ser ninguém. Mas graças à internet, ele virou alguém. Ele é famoso. Ele tem dinheiro. Porque a internet proveu isso pra ele. A internet, a internet, ao mesmo tempo que ela é um veículo muito foda, ela é um veículo muito ruim. Mas eu acho que ela é muito mais foda... Democrática. Eu acho que ela é muito mais foda pro bom do que pro ruim. Você sempre vai ter merda pra caralho, sei lá, hoje mesmo, outro dia eu vi um... Foi ontem, amor, que eu vi aquele vídeo da menina. O maluco, mano, o maluco filmou, ele gravou a mulher dele traindo ele tava desconfiado e tal. E aí ele botou uma câmera no quarto, filmou o bagulho, esfaqueou a mulher dele e vazou, foi atrás do amante. Porque primeiro ele tentou pegar um amante. Então, mano, tipo, é um tipo de vídeo que a gente não quer ver, tá ligado? Não deveria nem ser filmado, não deveria nem ter acontecido. Tá ligado? Pô, pegou a mulher traindo, brother. Vida que segue, mano. Manda a mulher embora. Fala, ó, mano, acabou. Some. E o cara pegou. O que dá audiência pro Siqueira Júnior? O que dá audiência pro Desgraça. Datena? Desgraça. Em 1997, se não me falha a memória, 96, os Mamonas Assassinas morreram. Nessa época tinha banca de jornal. Sim. Eu nunca vendi tantos notícias populares na minha vida. Nunca. Você trampou na banca de jornal? Notícias populares, a perua vinha trazer mais, eu trouxe mais 50. Mas você trampava na banca de jornal? Eu tive banca de jornal há 2 anos. Caralho, ali mano. na Avenida Motinga. Então, cara, foi um dos momentos que eu aproveitei para ler muito na minha vida, né? Eu tava na banca de jornal, então eu lia Folha, Estadão, Diário Popular, Notícias Populares, e eu lia até o signo, eu ia ver signo. Olha que negócio louco. E notícias, quando a gente fala hoje de grupo de WhatsApp, Rogério, de fake news, de merda lá de internet, e tem uma frase do Humberto Eco, antes dele morrer, que ele disse o seguinte, eu adoro essa frase, a internet deu voz aos imbecis. Sim. Fato. Então, quando você fala do Whindersson Nunes, muitas pessoas... aliás, um amigo meu um dia falou assim, vamos assistir o Whindersson Nunes. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você nunca viu o Whindersson Nunes? Eu falei, não. É mó engraçado. Aí ele colocou o vídeo e fiquei olhando assim, daqui um pouco ele tava rindo e eu tava aqui olhando pra... Eu virei pra ele e falei assim... É ele? É sério, brother? Então, quando você pega... É porque você não é o público do cara, eu não sou mano. o público você do não cara, é o público do mas, cara. então, é aí que tá o X da questão. Pode ser um pouco de prepotência, ou pode ser muita prepotência da minha parte, e às vezes eu reconheço isso. Quando eu pego, por exemplo, um stand-up de uma menina que chama... Cara, assisti umas duas peças dela. É uma que esqueci fala o nome. alto? Fala alto, fica assim... Gente, ela só fala de putaria, só sexo. Ah, eu sei quem é. Tudo pra Sei ela é tipo assim, eu encontrei o cara, fazer o boquete. Ela só fala isso. E, cara, isso acaba perdendo um pouco a graça, no meu ponto de vista, porque você banaliza o humor. Isso. Quando eu assisto os Barbixas, por exemplo,
Os caras estão toda hora tendo que inovar a piada. E não precisa ser necessariamente sexo para você fazer piada. Você consegue fazer graça de diferentes maneiras. E aí quando você pega a ideia de que... Do que a gente tava falando mesmo, cara? Mano, onde que nós chegamos? Adorei, a gente já foi... Por que eu fui Não, parar você tava no falando Whindersson? a gente começou a falar sobre a internet, Não. aí você falou sobre a menina, a stand-up, que você não acha Tem engraçado. Humberto Eco, mano, eu sou Moleque. assim, sala de aula, viu? Os alunos já estão ligados, por isso que quando você olha a lousa atrás, fala, mano... A Virela tá ali super te entendendo, é professora também, brother. Eu olho assim pra lousa e falo, nossa, o que causei aqui, cara? Mas... Foda-se, vamos viajar mais. Vamos viajar, Vamos virar cara. o bife. Ô, Virando mas o bife. era... Virando um bife. Eu tinha que concluir, brother. Quer concluir mesmo? Então vamos concluir, ó. Você tava falando, a gente começou a falar sobre a internet, a democratização da internet. E aí eu falei sobre, eu citei o Tá Whindersson. faltando a vencer. Isso daí já, mano, isso daí faz Não, tempo. mas ainda tava Daí já nesse vai ter. contexto. A gente ainda tava no mesmo contexto. Ah. Sobre a internet democratizar tudo. E aí Humberto Eco falou que a internet deu voz aos imbecis. E aí você Não, citou não, a. isso daí foi Você só. citou a. Aí você A começou a menina, que é citar a uma menina. bosta, quando eu falei isso, E quando eu você disse ia que poderia- concluir. Lembrei. Pronto. Quando a boa. gente fala assim, tipo, quando eu disse que pode ser, que pode parecer, que eu falei do Notícias Populares, citei o Siqueira Júnior e o Datena. Sim. Até o bate. Cara, quando a Minha mãe gente adora o fala, quando a gente fala assim de... Quando eu falo que eu posso estar usando de uma prepotência, até de uma certa arrogância, mas é uma coisa que me entristece, cara, você vê uma população comprando, desesperada comprando Notícias Populares, em 1996, 97, para ver a foto dos Mamonas mortos. Sim. É degradante para eu ver, e você sabe disso, uma época, quando a gente estava no mesmo grupo lá de WhatsApp, tinha algumas pessoas que compartilhavam o tempo todo. Quando teve aquele lance lá no Amazonas, que os caras começaram a matar no presídio, Sim. cortaram a cabeça dos caras, e a galera compartilhando aquele vídeo freneticamente para ver a cabeça do cara pendurada. É porque, mano, você entrou nesse assunto sobre a internet ter dado voz pros imbecis. A galera gosta de ver desgraça. Por isso que o Datena dá audiência, por isso que o Siqueira dá audiência, por Então, isso que o Luiz Bate dá audiência. Então, Rogério, mas por que as pessoas se habituam a dar valor para coisas que nem quando eu estava citando, por isso que eu citei lá os barbichas. Sim. Por que as pessoas, elas se interessam tanto em ver desgraça? Se você pegar um livro do Michel Foucault, chama-se Vigiar e Punir. Ele vai falar que no século XIX as pessoas elas vibravam em ver quando as pessoas eram... como é que fala? Quando era um cavalo puxando um braço, outro com a perna. Eu esqueci o nome. Então, eu também esqueci a palavra agora. Então, assim, as pessoas Não é eram... mutilar Não. é... E não é também decapitadas porque eram... Elas são elas basicamente eram estouradas. Isso, são estouradas. Elas isso. eram estouradas ali porque os cavalos... E às vezes o cara arrancava uma perna, arrancava um braço, arrancava outro, mas o cara não morria. E o cara ficava ali sofrendo, faltando os agonizando, e a galera membros, queria ver. E a galera aplaudindo, por quê? Porque ele era o criminoso. Mano, o próprio Coliseu. Só que esse criminoso, Rogério, mesmo as pessoas vendo o fim daquele criminoso, no dia seguinte tinha outro criminoso. Sim, então os caras começaram a descolar que a questão não estava em como punir o cara, mas o que estava levando o cara ao crime. Mas não é nem só no lado do criminoso. Igual que nem eu falei do Coliseu. As pessoas enchiam o Coliseu pra ver duas pessoas se matando, lutando até a morte. O que foi o mais fraco, os dois gladiadores, o que for o mais fraco, ele vai morrer, e na hora que o outro morreu, a galera vibra, truta, de um jeito que ela vai... Caralho, não sei o que, mano. Imagina, truta, imagina você pagando caro. Porque eu acho que não devia ser barato pra você... Antes de você lutar jiu-jitsu, você algum dia vibrou com uma luta de jiu-jitsu? Antes de saber como que era o jiu-jitsu, algum dia você olhou e falou assim, mano... Esses caras estão se agarrando. Era aí. isso. Não era isso? Até você ir lá e lutar o jiu-jitsu, Até você eu ir entendeu lá o jiu-jitsu, e entendeu xadrez o que é o jiu-jitsu, isso. Então, enquanto você não sabe como uma coisa funciona, você olha para aquilo que não faz sentido. Sim. A partir do momento que alguém te induzir a ver aquilo com outros olhos, falar, isso daqui funciona desse jeito, você entender o funcionamento daquilo, você passa a enxergar aquilo de maneira diferente, positiva ou negativa. Total. Entendeu? Então,
Conheço pessoas, tenho vários amigos que até treinaram, já fizeram algumas aulas e falam, meu, isso não é pra mim. Sim. Mas não entenderam, então a gente passa a absorver aquilo e acha bacana desde que nos torne ou se torna conveniente a nós. Principalmente os moleques que batem na nossa academia. Aí Cara, fudeu. então, agora pensa, Chega lá é sem massagem. eu tô assistindo a barbárie, eu vou aplaudir, vibrar, falando, mano, o cara vai cortar a Isso. cabeça do outro. Não, brother, tem alguma coisa errada, quem que é Tem o algum... outro? Isso. Então, eu já faço parte daqueles que não enxergam isso com bons olhos. Da mesma forma que eu faço parte daqueles que, quando a gente ainda estava falando do tipo de favela, eu costumo dizer o seguinte, se hoje eu compro salgado de R$1, é porque é aquilo que me permite. O dia que eu passar a comer as esfirras do Habib's, pô, já saí do salgadinho de R$1 da quebrada. Agora eu hoje já já tô- como esfirra do Habib's. Isso. O dia que eu comer a pizza do Pizza Hut, eu não vou mais nem lembrar do salgado de R$1, porque hoje a minha Hoje o meu vida me paladar... Isso, possibilita- a minha vida mudou. Quando Isso. você falou luxo, eu gosto de usar muita palavra, e você também usou a palavra conforto, né? Então Isso. eu não chamo nem isso de luxo, eu falo, pô, hoje eu já tenho já um certo conforto de comer a pizza do Pizza Hut. Só que eu não posso esquecer que eu cheguei aqui. O caminho Que a você galera deu, que tá comendo coxinha de 50 centavos de R$1 tá assim ainda. Essa galera não passou nem na esfirra do Habib's. Porra, mas hoje eu já tô indo comer no Madeiro. Tô indo Porra, comer um como se hambúrguer- todo mundo tô hoje indo comer um pudesse hambúrguer, comer no tipo, um hambúrguer Madeiro. artesanal, tá ligado? Você Eu acha vou que- comer um hambúrguer de R$50. Pô, Rogério, tem uns 4, 5 anos atrás, não mais. Mais. Cara, 2011. Foi meu primeiro ano lá no Redondo. O irmão do Raul, aliás, o Raul que você conhece, acho que Sim. talvez você não conhece, mas ele tá no grupo Não. nosso. O Sei Raul e o irmão dele, o Rômulo, eles tinham aberto um restaurante japonês ali no Parque São Domingos. Uhum. Que depois reabriu de novo, mas foi quando abriu, perdão, não foi um japonês. Foi uma pizzaria, rodízio de pizza. Eu cheguei nas minhas salas à noite. Quando eu conheci o Raul já era japonês. Então, mas em 2011 eles tinham rodízio de pizza. E eu cheguei nos meus alunos e falei assim, cara, quem aqui já foi no rodízio de pizza? Uns dois, em uma sala de 30, 2 tinham levantado a mão. E eu um dia propus para as minhas 2 salas de terceiros anos. Falei assim, se eu arrumar um pacote que inclui rodízio de pizza e refrigerante por um preço bacana, vocês topam? Pô, professor, topa. Eu chamei o Rômulo, na época, que era ele que dominava mais lá. Falei, Rômulo, se eu trouxer uma galera aqui, quanto que você consegue fazer pra mim? São alunos cara, que nunca comeram rodízio de pizza. Ele falou, eu faço, sei lá, R$20. O rodízio mais refrigerante à vontade. Refrigerante Caralho, Fanta, Coke, Sprite, isso lá em 2011. Falei, fechou. Eu cheguei nos alunos, falei, gente, é assim, ó. Se a gente for lá, tal dia, acho que era uma quarta-feira. Na quarta-feira, o cara vai separar o restaurante pra gente, rodízio de pizza e refrigerante à vontade. Vocês topam? Pô, professor, claro que a gente topa. Rogério, a gente lotou o restaurante do cara. E você via aquela galera, tipo assim, pizza de quê? De quê? Tipo, eles nunca tinham ido em um rodízio. E eu já ia em rodízio de pizza. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas foi igual quando eu fiz o... Eu participo do Barriga Quentinha, né? Aham. Uma vez a gente fez a ação da praia. Tá até no YouTube e tal, a gente apareceu na Record, no Domingo Espetacular. Eu lembro. Lembra dessa Eu ação? vi, você até postou na época, Mano, alguma coisa assim. Nenhuma daquelas crianças que estavam naquele ônibus foram pra praia. Eu lembro disso. E aí a gente falou agora há pouco sobre isso, tá ligado? A gente consegue. Tipo, eu surfo, mano. Todo final de semana eu tô na praia. Eu vou lá e pra mim é uma coisa que, pô, Se você normal. quiser amanhã lá pra Ubatuba, você pode ir? Eu posso ir. Eu consigo ir. Há tá 10 ligado? anos atrás, se você quisesse ir pra Ubatuba da noite pro dia, você ia? Não, 10 anos atrás não. Tá aí. Tá aí. 10 anos Então a atrás, gente sem não chance. pode entender que todo mundo... Quando as pessoas falam assim, mas pô, Rogério, acorda às 5 horas da manhã, que eu sei que você acorda às 5 horas da manhã, você trabalha às vezes até 10 horas da noite, eu sei disso. Eu sei que há 3 anos atrás, você abriu mão de um treino que era uma coisa que você amava para poder estudar. Eu sei disso. Sim. Mas quando a gente olha para toda a população e fala assim, essas pessoas não se esforçam o suficiente, negativo, cara. Eu vejo gente, às vezes, o que a pessoa pode fazer naquele momento Sim.
é trabalhar no Lava Rápido. E o cara tá trabalhando todo dia lá no Lava Rápido. E ganhando, tipo, 20, pra sobreviver, brother. Pra sobreviver. Pra sobreviver. Então você falar que esse cara não está se esforçando, só que é aquilo que ele tem naquele momento. Isso. E aí, mano, e aí é onde eu falei sobre a galera sempre falar da favela como se só tivesse ladrão. Exato. Só que não é, mano. Não. 90 e tantos por cento da favela é tudo trabalhador, mano. Sim. E aí é igual você falou, o cara não tem o mínimo pra ele conseguir ir no madeiro. Mas aí ele vai conseguir, ele vai começar a ralar. Ele quer crescer na vida também, brother. Ele vai começar a trampar num lava rápido. E ele vai progredindo até chegar nisso. Até chegar igual a gente. Igual você falou, pô, amanhã eu quero ir pra Ubatuba, foda-se. Eu só subo, pego minha mala, pum, meti o pé. Passa Fui no lá. crédito, enche o tanque e vai. Foda-se. Ou às vezes até você tá com uma grana sobrando, mano. Passa no débito. Passa no débito e vai. Exato. E foda-se. Só que aí é uma realidade que, graças a Deus, a gente tem. Não tínhamos anos atrás, mas graças a Deus a gente começou a conquistar. Tá ligado? E aí eu acho que todo trabalhador, ele vai passar por isso. O cara vai começar a comer a coxinha de R$1, aí ele vai pra esfirra do Habib's. É aí que eu não concordo. Quando você fala todo trabalhador... realmente, todo realmente. trabalhador, Isso. O meu pai, ele morreu com 69 anos. Isso. O meu pai conheceu Ilha Bela porque eu levei. Porque a vida toda do meu pai, o que possibilitava ele, sendo metalúrgico, ganhando aquele salário, saindo de casa às vezes 5h30 da manhã, voltando 7 horas da noite, pegando o busão lotado, indo de pé pendurado. Cara, você tem 30 aí? 33. 33, brother. Então é uma coisa que você não viveu. Nem entra nessa discussão comigo, mas assim, eu andei pendurado em janela de ônibus. Jardim Líbano, Praça 11, 867710, 8677. Mano, eu só peguei essa época de ver as pessoas penduradas. Puta, acho que eu devia ter uns... Bebezinho. Não, mano, eu devia Porque ter, isso daí ter uns acabou- 8 anos. Isso daí acabou acho que em 95. Acho que entrar pela porta devia de ter, trás. eu acho que eu devia ter uns 8 anos. Eu via a galera no trem, em cima, surfando no trem. E meu vô, pai da minha mãe, ele sempre me pegava, às vezes, no meio da semana, no final de semana, ele me levava pra Caieiras. Aham. Aí, às vezes, a gente pegava e eu olhava, mano, e eu ficava, caralho, mano, essa galera aí... E pra mim era divertido. Depois de anos, quando eu fui ficando mais velho e eu comecei a entender o porquê essas pessoas estavam em cima do trem, que realmente era pra essas pessoas estavam indo trabalhar. Essas pessoas estavam indo trabalhar e não ali surfando em cima do trem, igual eu olhava e falava, caralho, mano, olha, eu preciso estar ali. Quando eu tiver mais velho... Era um lance de conveniência. Isso. Eu ia no trem aqui assim, que se alguém peidasse no trem, brother, você tinha que engolir o cheiro do peido do cara ali. Então o que você fazia? Mano, o bagulho já tá transbordando, a porta tá indo aberta, e eu nunca fui em cima, eu morria de medo. Mas eu cansei de andar surfando, a gente fala surfando. Em busão, Rogério, o busão muitas vezes não parava ali, na Rua da Combustol. Só que ele tava tão lotado, e ele não tinha capacidade que ele tem hoje, capacidade de motor, que quando ele tava entrando na Mutinga, ele fez assim, eu já ficava na curvinha, e era só porque você já pulava. Época, os caras já falavam assim, cola. E eu grudava no tequinho da porta, era um pé, brother. E eu ia desse jeito até o Extra Anhanguera. Porque dali ele passava batido na Avenida 1, ele ia embora, porque a galera não ia descer. Sabe, por ali. Sim. O pessoal ia começar a descer no Extra, na Lapa, e daí ia. E era pra quando frente. o busão... E aí naquela época os motoristas estavam cagando pra fechar a porta. A gente ia pendurado, cara. O busão tinha modelo Nossa, 362, mano, eu nem peguei, 364 nunca vi e isso. os Vitório. Ó, a gente sabia. Eu já vi, mas eu nunca fiz. Tipo, não... A gente abria a porta, ela tinha assim uma dobradiça. Tinha uma borracha no meio, a gente passava o estilete pra gente arrombar a porta e descer por trás. A gente fazia isso office boy, era praxe. Caralho, velho. Então, mas vamos lá. Em 1900, vamos voltar. Ó a história de novo. Vamos de novo. Em 1991, eu tinha 16 anos. Eu fui fazer um serviço na Vila Mariana. Não lembro que mês que era. Chegou na Paulista tudo parado, um dia de semana. E eu não conseguia entender o porquê. Quando o busão passou, eu vi maior galera da minha idade, com a carinha de verde e amarelo, cheia de menininha bonitinha, branquinha. Eu não vi um preto aquele dia lá.
Isso daí é uma coisa que me marcou muito. Eu não via um preto naquela manifestação. Fora Collor, fora impeachment, fora Collor. Eu pensei, porra, cara, eu tô me fudendo aqui. Puta calor nesse busão, indo trabalhar, perdendo um monte de tempo. Vou perder aula hoje na escola. E um Esses monte de playboyzinhos gente aqui fechando. fora Collor. Nada contra a manifestação, não era isso. Só que, enquanto eu estava trabalhando, eu tinha saído da minha casa, tipo, 6 horas da manhã, para entrar 7h15 no meu trabalho, que era na rua Caio Graco, na Lapa. E eu saía 5h30, e naquela época eu voltava para Pirituba para jantar, porque eu já tinha levado marmita no almoço. Então eu jantava em Pirituba, chegava correndo, jantava, pegava meu material para pegar o busão 6h15 para entrar 7 horas no Zuleika, lá na Avenida lá na Vila Nossa, Pompeia. a escola Zuleika, Porque lembra? na época eu tinha aquela ideia de que, pô, eu quero estudar numa escola melhor. Isso. E, a E gente o tinha Zuleika, essa e ideia. o Zuleika era... O O Zuleika era... Pô, Rogério, eu fiz Mas isso. eu achava o Zuleika igual o Maricozel, mano. É a mesma coisa. Tipo, de bom. Porque o Maricozel era uma escola, Sim, escola muito mas boa. o Redondo era muito bom. O Redondo. O Zenaide não deixa de ser bom. Sim. A questão é, existia aquele fetiche de que o Zuleika tinha um ensino diferenciado. Era o Zuleika. Pô, Rogério, eu saí de casa 6 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro amarrando corda de guitarra e de violão. Quando saía os trampos externos, quando não tinha trampo externo, quando saía trampo externo, Marcos, você tem que ir para Santa Efigênia. Marcos, você tem que ir lá para Teodoro Sampaio. Marcos, tem que ir para Vila Mariana. Olha, eu office boy, busão, não tinha celular, era ficha no bolso, envelopinho passei embaixo do braço, só embaixo de chuva, amigão. Para pegar busão, voltar, para daí chegar em casa, comer, para ir para a escola à noite, sair da escola 10h para as 11 da noite. Nossa, mano. Pegar o Jardim Líbano lotado, que já vinha a galera da faculdade dos cursos, e às vezes pegava o E busão fora numa que você vinha com... Você já vinha numa... Passava na porta de uma parte de escola, Meu, uma parte de empresa. Francisco Matarazzo, Zuleika, já passava ali na Lapa Anhanguera, Pereira Barreto, chegava ali no Anastácio, o pessoal lá do Industrial, lá dos PNC, lá que... Até esqueci o nome da escola que tem ali na Guaipá. Então quando chegava na Mutinga, cara, você tava... Você já tava parecendo uma sardinha sardinha na lata aqui, ó. Porra, você descia do busão, você chegava em casa cansado, podre. Então, aí eu te pergunto, quando a gente fala desse lance de que, não, o cara não chega porque ele não quer, porque ele não se esforça. Cara, eu até me esforçava bastante. Uhum. Só que, Mano, essas menininhas e esses meninos que eu vi lá na Paulista, eram as pessoas que estudavam muitas vezes em colégio particular, Sim. que estudavam durante o dia. Poderia estudar até no Zuleika, mas eles estudavam durante o dia. É que o Zuleika já era uma escola meio de... elitizada. Isso, mais elitizada. Olha, eles estavam ali, eu não estava ali porque eu tinha que estar trabalhando com 16, 17 anos. Eu tinha que estar trabalhando. É, porque você não Eles tinha não opção. estavam trabalhando. Você não tinha opção. Então, quando você pega um jovem, e eu tenho vários alunos que trabalham o dia inteirinho e vão para a escola à noite, eles não são menos capazes que aqueles que estudam de manhã e têm o resto do dia livre. Eles não são menos capazes. Mas eles não têm os mesmos privilégios que esse outro cara tem. Mano, isso. Então a gente vai se fuder muito mais para poder comer a Pizza Hut. Isso, com Fato, certeza. Rogério, Com fato. certeza, isso é fato. A gente vai se Sim. fuder muito, Muito mais. Muito isso. mais. Mas, mano, é um bagulho assim. É uma parada. Não tem nada a ver, né? Mas é igual você falou sobre o cara. Os dois têm a mesma. Cara, até me fugiu a palavra. Não é a mesma. Capacidade, Isso, a mesma capacidade. Sim. Isso, a mesma capacidade. Uma vez eu fui assistir meu irmão. Não. Foi meu irmão? Não, fui assistir um amigo meu. No campeonato de jiu-jitsu. Eu era faixa roxa na época ainda. Faixa roxa. Eu tinha acabado de entrar no Guga. Não tava nem no Guga. Tava no Cícero ainda. Eu fui assistir meu brother num campeonato, numa escola. E aí, mano, eu tô sentado e um moleque do lado, ele vivia disso. Tá ligado? Tipo, de luta e tal. E ele começou a falar, mano, eu não aceito perder pra um cara que trabalha o dia inteiro e só treina à noite. Não aceito isso, porque eu vivo disso, não sei o quê, papapá. E aí, né, mano, falei, não pode ser, tá ligado? Qual o cabimento disso? Fui lá no Juiz, que era um brother meu, que treinava na academia comigo. E falei pra ele, assim, mano, não dá pra me encaixar aí, velho. Vai ter que ser com ele. Tem que ser com ele. Ele.
Ele, mano, não dá. Eu falei, brother, aconteceu isso e isso. Eu preciso estar aqui. Não tem essa. E ele era faixa marrom. Eu falei, não, mano, é isso. O cara foi lá, Rogério, é isso que você quer? É isso que você quer. Você sabe que vocês são faixas diferentes. Esquenta a cabeça, mano. Eu quero ir lá e vou mostrar pra ele. Eu falei, porra, que o orgulho ferido, tá ligado? E o bagulho aqui que ficou, sacou? Fui lá no bagulho, dei uma sova nele. E não foi uma sovinha, tipo, foi duro, mas eu dei um pau, tá ligado? Bati nele. E quando acabou o bagulho, eu falei pra ele, falei assim, mano, eu vou te contar minha rotina. Desde aquela época eu já acordo, eu falei assim, ó, eu acordo todos os dias 5h30 da manhã. Eu carrego o caixa o dia inteiro. Hoje eu trabalho no escritório da transportadora e tal. Mas eu carrego o caixa o dia inteiro. Até 8 horas da noite. Eu lombo o caixa, ando com caixa pra tudo quanto é lado. E à noite eu treino meu jiu-jitsu. Porque é a minha válvula de escape. Tipo, era a hora que eu chegava e falava, o dia acabou. Aqui eu já descarreguei tudo, tá ligado? E aí ele ficou sem entender ainda por que eu falei isso. Eu falei pra ele, mano, você falou ali na arquibancada que você não aceitava perder. E tá aqui. Então, mano, eu acho que, voltando pra esse papo da capacidade, tipo, se você realmente vir se fuder, eu não me fudi tanto. Só que eu vim comendo a coxinha de R$1, vamos dizer assim, e aí eu fui progredindo, tá ligado? Porque, tipo, nem sempre eu tive essa vida que eu tenho hoje. Graças a Deus é uma vida boa, nós não somos ricos, mas a gente tem uma vida ok. Fui progredindo, e só do fato de eu ter conseguido pagar, de eu ter condições de pagar uma aula de jiu-jitsu, na época era muito mais barato, mas só de eu ter condições de pagar uma aula de jiu-jitsu, seja ela de academia, seja ela numa academia de musculação que tem um salão no fundo da academia, ou seja ela numa academia específica para jiu-jitsu, eu já tô na frente de alguns que querem, tá ligado? Ter a mesma oportunidade que eu tive, mas não podem ter. Pra onde que essas pessoas vão apelar? Projetos sociais. Uhum. Essas pessoas vão pegar projetos sociais que muitas vezes, mano, tipo... Céu. O maior boxeador do Brasil saiu debaixo do viaduto da 3 de maio. Da 3 de maio. Tá ligado? E o pior é que ninguém nem lembra muito dele. Tipo, foi alguém que passou. E apareceu no Globo Esporte. Pô, legal a história dele, mas e aí? Tá ligado? É um papo, mano, que tipo, se a gente for entrar muito fundo nisso, tipo, isso rende. Isso rende. E aí você vai puxando, e, mano... Agora sim. É foda. A pessoa não precisa concordar. Não precisa simplesmente concordar com o que a gente está falando, com a nossa visão. Sim. Mas a questão é, quando você bate de frente e você defende, cara, uma outra postura, o meu diálogo se encerra. Isso. Se encerra. Quando você falou agora há pouco, virar o bife, né? Mas tem um exemplo aqui que eu consigo encaixar ainda. Tem uns 2 anos atrás, no Instagram, não é muito amiga minha, ela é mais amiga lá da minha prima, mas o marido dela era mais meu amigo, né? E a filha deles foi minha aluna lá no Redondo tem uns 7 anos atrás. A menina já acabou a faculdade, já. E um dia essa mulher, cara, que ela deve estar beirando hoje uns 41, 42 anos, ela postou o seguinte, ela postou a foto de um cara lá, fulano de tal, inventor da máquina de lavar, fez muito mais pelas mulheres do que o feminismo. Naquele momento, pra eu não ir lá e falar merda pra ela, eu falei assim, eu não posso mais ver essas coisas. Ela já postava coisas completamente imbecis. Só que eu fui lá e excluí, falei, eu não quero mais ver isso. A vontade que eu tinha era de falar assim pra ela, é isso que você quer pra sua filha? O cara que inventou a máquina de lavar fez mais pelas mulheres do que o feminismo. Então, Rogério, é o mesmo que falar que o Fernando Holliday faz mais pelos negros do que qualquer movimento negro no Brasil. Desculpa, que aquele cara pra mim é uma lástima, entendeu? Ele é uma lástima. Então, é complicado você repudiar movimentos que lutam por uma causa. Como você falou,
Eu não moro na favela, eu não sou da favela, eu não sou preto, cara. Eu sou branco, tenho olho claro. Só que o pouquinho que eu tento entender da raça negra, empatia, né, da mano? população Empatia. preta no Brasil, Fala mais perto do microfone, cara. perdão. Eu já começo a me empolgar, que daqui a pouco a gente tá trocando porrada aqui, cara. Eu gosto, a gente já saiu muito na mão, né? Então, cara, eu vejo, eu falo assim, cara, eu não sou, então eu não sei o que é ser, o que é estar. Isso. Eu não sou mulher. Você não vive. Eu Você não sei não vive. o que é o Você não sabe preconceito isso. contra a mulher. Você não sabe o que é, tipo, você tá andando só porque você tá com shorts curto. Ou muitas Cara, vezes você nem tá com shorts curto e fica um monte de carro buzinando. Eu tô falando com a Mirella hoje sobre isso, mano. Ontem, eu tava andando aqui na Cabadão Pereira e aí tava passando uma menina. A menina tava de calça jeans, blusinha, só que ela tava com o cabelo... Tinha acabado de sair do salão. Fez umas luzes e tal, o cabelo tava todo esvoaçante. Mano, eu contei, brother. 6 homens mexeram com ela. 6, truta. Um passou por ela assim, ela passou, o cara medindo e mexeu. Um motoboy, pipi. Aí passa o cara do carro, pipi. E aí vem o cara do posto, dentro do posto. Ô, não sei o que. Ô, gostosa. Ô, caralho. Mano, o homem não tá acostumado com isso. Tipo, eu não posso chegar e falar assim, mano, é muito foda que as mulheres sofrem, tal. Eu acho que a gente tem que respeitar, a gente tem que apoiar, mas a gente não sabe o que é viver isso, mano. A gente não sabe. A gente não sabe o que é ser chamado de macaco. Pra gente, você vê e você fala, mano, que absurdo. Chamou ele de macaco. Só que, mano, é a realidade de N pretos no Brasil. No Brasil não, no mundo, tá ligado? É a realidade dessa galera, mano. E aí a gente até falando de alguns amigos nossos que são pretos, mas não são pretos, tá ligado? Vini! Não é só o Vinícius, mano. Não tem Mas, muito. mas é mais Do Holiday. é mais uma parada de respeitar. Igual você falou, tipo, mano, você não concorda com o cara, mas, mano, tá aí. Tipo, não é o que você acredita, mas, mano, demorou. Então, Rogério, por que as pessoas elas se indignam muito mais em ver 2 homens de mão dada do que ver uma pessoa dormindo na rua? Por que a gente, até hoje a gente está no farol, e aí você vê a criança preta vindo ali pedir dinheiro, não te causa estranheza se você vê uma criança branca de olho azul, se você vê uma criança japonesa de olhinho puxado. Por que você ver a pessoa preta na rua carregando um carrinho é como se fosse algo normal? Isso. É como ser. Mas se você vê, por exemplo, um japonês carregando um carrinho, se você vê um loiro de olho claro carregando um carrinho, aquilo te espanta. Tanto que vira e mexe. Por que essas coisas se tornaram naturais? Sim, tanto que vira e mexe aparece... Vira e mexe não, é raro, né? Raramente aparece... Outro dia, faz uns anos, apareceu o mendigo gato de Curitiba. Não sei se você chegou a ver essa reportagem. Não vi. Era um mendigo que ele era modelo... E aí ele entrou em depressão, começou a usar droga, foi pra rua. Só que era um cara branco, bem apessoado, tava mal vestido, sujo, caralho, mas era um cara branco, bem apessoado, olho azul. Esse cara causou a estranheza dele ser um morador de rua. Todo mundo olhou e falou assim, nossa, um branquinho, morador de rua. Coisa que se fosse um preto, que era modelo, tá ligado? E ele tivesse na rua, a galera não ia olhar isso com olhos assim, também, né? O cara pediu. Essa é a pior palavra, essa é a pior frase que eu acho, tá ligado? A pessoa pediu, tá ligado? Quem pede, mano, pra se fuder na vida, tá ligado? Que mulher pede pra ser estuprada, pra ser assediada, tá ligado? Que preto pede pra ser chamado de macaco? Quem pede isso, brother? Ninguém pede isso, mano. As pessoas não pedem isso. Só que é o que você falou. A sociedade já tá acostumada a ver o branquinho. Tipo, o branquinho, ele é o cara que ele tá bem. Então, se ele tiver na rua, se ele virar um morador de rua, é esquisito um branco ser um morador de rua.
Mas um preto ser morador de rua é totalmente normal. Um cara empurrando um carrinho, um sucateiro, pô, é um sucateiro preto. É um sucateiro. Ele tá aí. Agora você vê um branco, não é. Você fala, nossa, mano, é um branco, caralho. O cara é branco e ele tá empurrando um carrinho. Olha que merda. Ah, deve ser depressão. Aí deve ser depressão. Aí deve ser uma desilusão amorosa. Aí deve ser. Mas o preto não. Ah, o preto ele já... natural. É natural. Já é dele. Porque a gente já puxa isso, tá ligado? É aí que mora essa fração, quando você disse que você acredita que a internet tem uma fração muito boa, que ela, que ela tem uma participação muito boa. É aí que mora essa visão crítica das pessoas que essa democratização midiática que nós estamos tendo aqui hoje, por exemplo, que é a internet. de você poder mostrar para você divulgar para as pessoas, cara, que isso não é uma visão boa, que isso não é uma coisa natural. Isso, Que você total. olhar uma criança, independente da cor da pele dela, aquela criança que tá ali no farol, Ela tem que causar... a mãe que põe ali, cara, para com esse pré-julgamento. Ela tem que causar indignação tanto quanto uma criança branca e uma criança negra tem que causar essa indignação. Uma coisa, quando eu vejo gente falando assim, morador de rua, igual a mulher do Dória fez um dia, se você ajuda um morador de rua, ele não sai da rua. Quem é o filho da puta nesse mundo que tem prazer em morar na rua? Não, me fala isso, cara. Quem que é o desgraçado que fala assim, mano, da hora morar embaixo do viaduto, ó, porra, da hora tá chovendo, ou da hora me cagar na roupa. Quem, cara? Que criança? Que criança que ao invés de estar brincando, de estar assistindo televisão, jogando videogame, tá pedindo esmola, tá num farol embaixo de um sol de 40 graus ali, no meio da Marquês de São Vicente. Que criança que tem prazer em estar ali? Não quer. E a pessoa que olha pra isso e fala assim, tá ali porque quer. Tá ali porque não quer, porque é vagabundo. Cara, quem que tem o prazer de fazer isso, brother? Ninguém. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento estereotipado, cara, de que a cor da pele determina seu caráter, religião determina caráter. Cara, porra, velho, continuar com essas piadinhas igual esse presidente filha da puta aí de que é japonês, né? Porra, cara. Trouxa. 4 filhos homens, depois deu uma fraquejada. Quer dizer, mulher, cara, que pensamento medíocre, idiota, chulo. Pobre. E tem gente que compra o bagulho. A gente tem amigo, inclusive, que você sabe que fala, que porra, da hora. Bagulho, vai defender. E aí que é o ponto, que eu já cheguei num nível, cara, que eu não tenho mais uma discussão igual a gente tá tendo aqui, de falar sobre um assunto com um cara que chega pra mim. Porque a gente perde a paciência também, né, mano? Quanto tempo não a gente dá. tem? Hã? Quanto tempo a gente tem? A gente tem, mano. Já nós encerra, mas fica pampa. Você tá com pressa? Não, eu não tô, porque eu vi que a Mirella te deu... não, é porque a Mirella é minha liminha. Ela mas isso é fica avisando o tempo. estourar o Ela tempo. avisa o tempo. Eu vou te dar um exemplo de um amigo nosso, que ele defende muito o porte de arma, né? O porte de arma, ditadura, tudo. E às vezes a gente fica nos bate-papo bacana, cara. Bacana. Teve um dia que a gente saiu da academia 9 horas, eu fui embora 15 pra meia-noite. E aí eu morri de fome. Nesse papo. E a gente ficou lá, tipo, debatendo. Mas é um cara que eu gosto até de Mas é um cara que você tem um debate. É igual, mano, eu e você. A gente... Algumas coisas eu partilho do mesmo viés que você. E algumas coisas nem tanto. Mas, mano, eu acho legal ter uma discussão, um debate. Uma discussão não, um debate com você sobre o seu lado. E aí eu acho que é onde entra a questão de respeitar. Desde que você esteja aberto a entender. Isso. Com argumentos. Porque eu não vou olhar pra você e falar assim, mano, você é louco, MTST, MST, tudo vagabundo. Discuta comigo com argumentos factuais. Isso. Ponto. Eu não conheço, eu não posso chegar em você e falar assim, ô Marcão, o negócio é isso. Esse nosso amigo, ele defende o porte de arma. Um dia ele mandou um vídeo pra mim e eu comecei a assistir e eu virei pra ele e falei assim, brother, eu assisti até 5 minutos e não quis assistir mais, o vídeo tinha 11. Nossa, por quê? Porque o cara, pra defender o porte de armas, ele vai falar que na natureza em geral, sempre predomina a lei do mais forte. Uhum. E o mais forte se sobressai, por quê? Porque ou ele é mais forte, ou ele é mais inteligente, ou ele é mais estratégico. E no nosso meio isso não pode ser diferente. Sim. Então, quer dizer, se eu tenho a estratégia de me defender, eu vou me defender. Eu vou ser mais forte. isso. Ok. Cara, você usar o mundo animal irracional para justificar o seu porte de armas, para mim, acabou o argumento. E toda vez que eu tô no rodoanel, cara, de moto, e eu vejo um caminhão atrás de mim, eu falo, tá aí a lei do mais forte. Cadê? Então, quer dizer, o cara que tá no caminhão,
ele vai passar por cima de mim que eu tô de moto porque ele é mais forte. Isso. Então, cara, é o tipo de discussão que ali já encerra. Você já nem para, você fala, Uma vez eu foda-se. tava em um grupo de uma igreja que eu fiquei durante 6 anos e era uma coisa que eu brigava muito, que eles condenavam demais a homossexualidade. E aí um dia, cara, eu comecei a debater, falei assim, aí tinha um pastor lá, eu virei e falei assim, pastor, mas peraí, cara, você tá falando aqui, você tá insistindo de que se o cara é homossexual, a gente tem que provar pro cara que ele tá errado, que ele está em pecado, e que a gente tem que mudar isso, que o cara tem que mudar isso na vida dele. Eu falei, não, pera um pouquinho, vamos lá. Já está comprovado cientificamente que algumas crianças, alguns seres humanos, eles já nascem, Sim. por exemplo, eu sou azão, Mirella é azinho. Eu não manjo muito isso lá na biologia, eu não manjo porra nenhuma. Mas eu sou professor de geografia, não sou de biologia. O que acontece? Algumas pessoas, elas nascem com esse azão, mas não era um azão tamanho 12. Sim. Era o azão tamanho 6 e o azinho tamanho 5. Mas só que pra eles isso daí... Eu falei assim, isso está comprovado cientificamente, que algumas pessoas, desde pequenininho, elas não se reconhecem. Aí o cara ficou nervoso, cara. Você é do diabo, tá ligado? Depois virou e falou assim que eu estava em rebeldia. Eu falei assim, porra, é por isso que eu odeio religião, cara. Isso. É por isso você que eu detesto. Caralho, como é que é um termo que eles usam? Você está em pecado, tá amarrado em nome de Jesus. Então, Tá brother. ligado? Só que não Por tá que a aberta a igreja discussão, mano. É uma galera que vai perde? olhar e vai falar assim, mano, é Deus, e Deus disse que é, e é. Qual foi o dia que Jesus virou e falou assim, opa, você é gay, não, comigo Vaza, você não anda. vaza. Ó, negão, também não. Negão, não. Esse daqui roubou, filhão, vaza, não Tanto quero que ladrão. Jesus, na história, ele foi crucificado com 2 ladrões. E Tá foi ligado? crucificado por quem? Foi crucificado por Pilatos. Pelos Pilatos, religiosos, né? Religiosos, da isso. época. Olha que legal, né, cara? Sim. E eu acho isso fantástico. Mas eram religiosos que acreditavam nos seus deuses na época, né? Que eram outros deuses. Veio o Messias mostrar que... acabar com o pecado do mundo. Vamos dizer que o rei dos judeus foi crucificado e condenado pelos judeus. Sim, Olha que louco, né? É Sim. estranho isso, né, cara? sim. Curioso, na verdade. Curioso. Mas o tipo de É que, mano, é discussão uma discussão que a gente vai abordar, A mano, gente vai num longe, próximo cara. bate-papo, mano. Fechado, e eu tô adorando. Mano, prazer. Marcão. Esse é o Rogério, meu braço Velho. maior que o seu, filho da puta. Aí, galera, mede aí, comenta aí Aqui, ó. embaixo. Ah, já bati nesse desgraçado, ele também já me bateu. Vou finalizar, porque, mano, prazer puta, ter você aqui, mano. Foi da hora Prazerzaço mesmo, meu. foi Que legal ter monstro. uma conversa dessa, cara. Galera, o negócio é o seguinte, pra eu trazer um papo da hora desse aqui, igual o Marcão trouxe pra gente, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, assiste o bate-papo, é muito importante pra gente, comenta e, pô, eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. Esse vídeo é gravado no sábado, mas ele vai pro ar na quinta-feira. Uma boa quinta-feira pra vocês. Põe E filtro, tamo tá? junto. Me deixa bonito no bagulho, ó. Uau! Valeu, Rogério! Irmão, tamo junto, velho. Valeu. Gratificante.